Aula explicativa de ciências, 7º ano. O assunto é o capítulo 1, fenômenos naturais e o ar e a atmosfera. Bom, fenômenos naturais e o ar. O que são fenômenos naturais? São os fenômenos que ocorrem na camada da atmosfera, tá? E envolvem o vento, a umidade, a formação de nuvens e as precipitações, tá? Se tiver dúvida o que é precipitação, são as chuvas, mas eu vou explicar. Vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho de cada elemento, de cada fenômeno natural. A formação de nuvens, consequência direta da umidade do ar. As nuvens são formadas pelo vapor da água, mais leve do que o ar, que se condensa. Quando essa condensação ocorre próximas aos solos, formam-se neblinas. Bom, vou explicar aqui para você entender melhor o que eu estou querendo explicar. Quando a gente fala em ciclo hidrológico, que você pode acompanhar aqui, ó, o ciclo hidrológico é o ciclo que formam as chuvas, tá? E a formação das nuvens, ela está diretamente ligada a esse ciclo. Como é que se formam as nuvens? O Sol, ele emite raios que aquecem as águas, águas de mares, águas de rios, de lagos. Essas águas, após ser aquecidas, elas estão em estado líquido. Elas são aquecidas e vão para o estado gasoso, ou seja, após o Sol irradiar, né, os raios solares, em contato com a água em estado líquido, ela vai fazer aquela água evaporar, formando gotículas de água que sobem, né, evaporam para a atmosfera e elas começam a se juntar. Essas gotículas de água, essas pequenas gotas, elas se juntam e aí se condensam. Então, o que é a condensação? É a passagem desse estado gasoso para o estado sólido. Ela vai se condensar, vai se unir. Todas aquelas gotas, todo aquele vapor da água vai se unir e vai formar ali as nuvens, tá? Depois que há essa condensação, que as nuvens são formadas, elas começam a ficar carregadas, pesadas. E aí ocorre a precipitação, que é quando chove, né? Quando aquelas gotículas, aquela condensação, aquele vapor todo que se uniu, condensou, ele vai virar novamente o estado líquido da água, que é quando chove. Então, o ciclo hidrológico, que é o ciclo da água, ele ocorre dessa forma. O Sol aquece a água evapora, vai para as nuvens, que se condensam e depois de pesada, vai novamente chover, né? Vai precipitar. A gente fala em precipitação, que é quando as nuvens carregadas eliminam a água, né? Em forma de chuva, tá bom? Outra coisa muito importante é que as plantas, as árvores, elas também participam desse processo, porque as plantas, elas têm uma função de transpirar. Nós, seres humanos, nós ficamos suados, né? As plantas também, elas têm essa função de transpirar. E aquele suor, aquela aguinha, né, vamos dizer o suor da planta, aquela aguinha que fica em cima das suas folhas, elas também evaporam, porque o Sol também ali vai aquecer, tá? Então a planta também faz esse processo, também ajuda nesse processo, que é o processo chamado de transpiração, que é quando a planta também participa desse processo do ciclo hidrológico, tá? Temperatura. A temperatura é um fenômeno atmosférico que diz respeito ao maior ou menor calor, né? Quando a gente diz, a temperatura hoje vai ser baixa, então o calor é menor. Aí a temperatura hoje está elevada, o calor aumenta. Essa variação de temperatura, ela tem alguns elementos muito importantes, que é a altitude, a latitude, a continentalidade e a maritimidade. E as ações humanas também, né? Porque nós influenciamos diretamente nesse clima, né, que hoje nós temos na Terra.
Então, além das ações dos elementos naturais, que são a altitude, latitude, continuidade e maritimidade, as ações humanas também influenciam nessa temperatura, tá bom? Eu vou falar mais um pouco delas daqui a pouco. O vendaval também é um fenômeno natural. Além dos fenômenos que a gente acabou de falar, há outros fenômenos que se formam também, como o ciclone, que é um furacão, né? Um ciclone extratropical, tornados, quando a gente também tem a neve, ou a chuva de granizo, ou o arco-íris, também são fenômenos naturais, né? E outra coisa também muito importante, que também desestabiliza, né, o nosso clima, são as secas e as geadas, por exemplo, né? E o El Niño, que eu também vou falar sobre ele. O El Niño e a Laninha, tá? Que são alguns fenômenos que também instabilizam ou participam da mudança climática de todo mundo, tá? Então, aqui nessa primeira parte, nós vimos alguns fenômenos naturais, né, como a formação de chuva e o ciclo hidrológico, muito importante, porque isso é assunto de prova, com certeza é questão de prova. Então, é importante saber como essas nuvens são formadas, né, como eu falei, elas são formadas pela evaporação da água, pela sua condensação, tá bom? E participam, então, do ciclo hidrológico, é o ciclo da água. É muito importante também saber os elementos naturais que mudam essa temperatura, muito importante também saber, e que os eventos como geada, seca, que são algo que realmente hoje a gente está vendo com maior intensidade, né? Essas mudanças climáticas estão bem acentuadas, né? E a gente consegue perceber isso no nosso dia a dia, um calor muito grande, outra hora uma chuva muito forte, e outra hora um vento muito forte, um furacão, e algo que não acontece naturalmente no Brasil, porque nós estamos longe dessas áreas, né? Dessas instabilidades tão fortes como um terremoto, porque aqui a gente não sente esses fenômenos naturais, né? Vamos para o próximo assunto. Eu vou continuar, na verdade, esse assunto, mas eu quero abordar mais um pouco cada um deles, tá? Pronto. Quando eu falo em latitude, o que é latitude? Latitude é um fator climático que influencia na distribuição da luz e do calor, né? Por exemplo, nós temos a nossa Terra e nosso planeta, ele possui paralelos e meridianos, né? Os paralelos, que o mais importante é a linha do Equador, ele pode diferenciar o clima, né? Então essa latitude é justamente isso, quanto mais próximo da linha do Equador encontra-se aquele país ou aquele continente, mais ele vai sentir calor, mais o calor é recebido. Tá? Então a latitude ela influencia na distribuição de luz e calor do Sol. Caso caia na prova o que é latitude, você pode dizer é um fator climático que influencia na distribuição da luz e do calor do Sol. E a altitude? A altitude ela influencia nas áreas elevadas. Por exemplo, se eu vou subir uma montanha, nessa minha subida eu vou sentindo uma maior dificuldade na minha respiração, porque a pressão atmosférica ela vai ser menor nessas áreas mais altas. Então a altitude ela influencia justamente isso, é uma influência direta na pressão atmosférica, tá? Então quanto menor a área, se eu tô aqui, né, no solo, eu consigo respirar bem. Quando eu vou subindo uma montanha, minha respiração vai ficar mais prejudicada por conta da pressão arterial. Então, se na prova cair o que é altitude, você pode responder assim: é um fenômeno climático, é um fator, né, desse clima que influencia sobre a pressão atmosférica, que é menor nas áreas mais elevadas, tá? Então, quer dizer, se eu estou no pico de uma montanha, é claro que a pressão lá vai ser menor do que se eu estiver aqui. Por isso a respiração
no lugar alto é mais complicada do que a respiração em solo, né? No solo que nós estamos e não no solo elevado, tá? Maritimidade e continentalidade. O que é isso? Bom, a água ela apresenta uma grande capacidade de reter o calor, como eu expliquei no ciclo hidrológico, né? O sol ele aquece e aquela água ela tem uma função de reter esse calor, em razão da presença de temperaturas, né? Na água a gente tem uma temperatura diferente da temperatura que nós sentimos fora. Então, por essa mudança de temperatura, a água ela tende a reter mais esse calor, ela tende a absorver mais esse calor. Áreas mais próximas do mar dispõe de climas mais amenos, ou seja, quem mora próximo ao mar vai ter um ventinho bom, né? Não vai sentir tanto aquele calor. Então, quem mora próximo ao mar tem climas mais amenos. Agora, quem mora com menor variabilidade térmica são as áreas que estão mais distantes, né? Que é a continentalidade. Nossa, mas eu tô engasgando, né? Bom, como eu falei, voltando para não confundir, porque eu dei uma engasgadinha aqui, mas é porque essas palavrinhas aí realmente acaba, né, travando nossa língua. A maritimidade são as áreas próximas ao mar, onde o calor, a sensação do calor é menor. E a continentalidade são as áreas mais distantes do mar, onde a gente tende a sentir mais esse calor, tá bom? Bom, como eu falei do El Niño, é muito importante, eu não sei nem se vai cair esse assunto na prova, mas eu tô assim, colocando tudo que eu acho que é importante você, como estudante, saber, tá bom? O que é o El Niño? O El Niño se refere a um aquecimento anormal das águas do Pacífico. Ele altera a distribuição da umidade de calor no planeta, principalmente na zona tropical, tá? Então, se perguntasse o que é o El Niño, é um aquecimento das águas. Pronto, águas do Pacífico. Tá? Nós somos banhados pelo Oceano Atlântico, mas você pensa assim, porque nós estamos aqui banhados pelo Oceano Atlântico, nós não sofremos. Sofremos. Não com tanta intensidade como os continentes e países que estão mais próximos ao Pacífico, mas sofremos da mesma forma. Porque quando a gente fala em uma mudança climática, a gente fala na mudança de todo o planeta, né? Não muda só aqui. Uma mudança, ela atinge outros lugares. Então, o El Niño, sempre você tem que responder da seguinte forma. É o aquecimento anormal daquelas águas do Pacífico, tá bom? Qual é a influência do El Niño no Brasil? Qual é a influência dele para nós aqui? O El Niño no Brasil, ele tem várias, são diferentes formas que ele atinge o nosso país. Por exemplo, na região norte, reduz a chuva, aumenta a probabilidade de incêndios. Então, se lá na região norte eles têm 6 meses de chuva e 6 meses de sol, quando o El Niño ele muda essa, tem a mudança climática, a região norte, que era acostumada a receber uma quantidade de chuva, não recebe mais. E essa redução da chuva, ela vai tornar seco, ela vai tornar o lugar. Então, essa redução da chuva na região norte, provocada pela essa mudança climática, né, pelo El Niño, ela vai prejudicar toda uma área. Imagina, você está acostumado a receber uma quantidade de chuva, então você planta para receber aquela quantidade de chuva, né? Então, não recebeu, a sua plantação não vai dar frutos, a sua cidade vai ser prejudicada, né? A região nordeste, por exemplo, seca. Essa seca que a gente vê hoje em dia afetando os nossos interiores, o nosso sertão, é fruto dessas mudanças climáticas. A região centro-oeste. Bom, não há efeitos pronunciados nas chuvas, mas há uma tendência de chuva acima da média. Por exemplo, quando eu falo acima da média, é que eu espero uma quantidade, chove mais do que eu espero. Então, a mudança ela pode ser menos chuva, mais quente, mais frio, né? A gente vê que não é um padrão, assim como a região sudeste, que não há um padrão, mas há um aumento na temperatura.
Por exemplo, não tem um padrão de chover muito ou chover pouco. O El Niño não provoca isso na região sudeste, mas ele sente que há um aumento da temperatura. A temperatura fica mais elevada. E na região sul, as chuvas são abundantes. Aí a temperatura também, a chuva é abundante, alaga os lugares, prejudica famílias. Então, quer dizer, só traz malefícios, né, para uma população, não traz benefício algum. Vamos seguir para o próximo. O El Niño e a La Nina. Como eu falei para vocês, existem dois fenômenos, né? O El Niño e a La Nina. Ambos são um fenômeno conhecido como Enos. Quer dizer isso? É uma oscilação na temperatura, uma oscilação na distribuição de chuvas. Então, como eu falei, o El Niño, ele é o aquecimento das águas do Pacífico, né? O El Niño é o aquecimento das águas do Pacífico. E esse nome foi dado porque significa assim, como se fosse El Niño, a menina, e La Nina, perdão, a menina, né? Então ele foi dado assim para diferenciar. A La Nina tá dizendo, a gente já fez uma grande aula sobre isso, que são experimentadas chuvas mais intensas, o aumento da temperatura na região leste e sudeste da Ásia, né? Como eu falei para vocês, a parte da região que é banhada pelo Oceano Pacífico, ela é que mais sofre com esses fenômenos, né? Chega no Brasil, mas não é tanta intensidade como no Oceano Pacífico, tá bom? Mas eu achei importante falar porque tudo agrega ao conhecimento, né? Então sempre é bom você saber. Quando você vê na televisão passando assim, o fenômeno El Niño faz com que várias chuvas ocorram na região sul. Aí você já sabe, o El Niño é o aquecimento das águas do Pacífico, então do Oceano Pacífico. Então isso traz pra gente consequências, como o aumento de chuva, ou a seca, né? Ou o aumento da temperatura, tá bom? A influência da La Nina no Brasil. Os aumentos da intensidade de chuva, chuvas acima da média, tudo isso, eu já estou me repetindo novamente, né? Esses efeitos da La Nina e do El Niño, elas são relacionadas à temperatura, a clima, a questão de chuvas, ao aumento ou a diminuição de chuvas. Então esses fenômenos ocorrem modificando a temperatura de um lugar, tá bom? Vamos ver agora um pouco sobre a pressão atmosférica, muito importante também, porque com certeza vai ser cobrado em prova, tá? Pressão atmosférica, por um tempo se acreditou que o ar não tinha peso. No entanto, após uma experiência de um cientista muito conhecido, Torricelli, inclusive ele criou uma fórmula, né, de Torricelli, que calcula a velocidade, pressão e tal. Ele constatou que a atmosfera exerce uma pressão sobre a sua superfície. Esse peso ele pode ser medido por um aparelho chamado barômetro. Então o barômetro é um aparelho que mede a pressão atmosférica. A tendência é que lugares mais altos tenham menor pressão atmosférica do que os lugares mais baixos. Isso é o que eu tinha falado no slide anterior, né? Um lugar mais alto tem menos pressão do que um lugar mais baixo. Então, por isso que há uma dificuldade na respiração quando você está em lugares altos, porque a pressão arterial é menor em lugares mais altos, tá bom? E os ventos, um outro importante fenômeno atmosférico. O vento é definido como o ar em movimento. Então, o que é o vento? É o ar em movimento. Apesar de muitas pessoas pensarem que o vento é uma coisa só, é dividido. O vento não é uma coisa só. O vento podem ser locais, podem ser periódicos, constantes, brisas ou monções, tá? Então há uma diferenciação entre ventos, né? A gente tem também um vendaval, que é decorrente de um vento. Nós temos vento em um local só e um vento que tem um período. Temporada de ventos, é um período do vento. A brisa é aquele ventinho fresco, leve, tá bom? Então o vento também tem as suas diferenciações.
E as precipitações, como eu falei, são as chuvas, né? As chuvas podem vir em chuvas em estado líquido, elas podem vir em neve. Aí você vai pensar assim, nossa, a precipitação também vem em neve? Claro que sim. A precipitação também vem em neve, vem em geada, orvalhos e granizos, tá? Então tudo isso é precipitação. E o ar? O que é o ar? Que é o nosso próximo assunto, né? A atmosfera. O que é o ar? O ar, vou ler aqui para você. São muitas as situações no nosso dia a dia em que percebemos a presença do ar. Quando sentimos uma brisa, como eu falei, né? Aquele ventinho fresco, aquele ventinho leve que sopra balançando os galhos das árvores. Quando respiramos, nós sentimos o ar entrando nos nossos pulmões. Percebemos a presença desse ar. O ar também é conhecido por atmosfera terrestre. Compreende a camada de ar que envolve a Terra. Manutenção da vida. Imagina se a gente não tiver o ar, a gente não consegue viver. Ele não pode ser tocado, não tem cor, nem cheiro, nem gosto. E o ar é composto como? 78% do ar é o nitrogênio. A maior parte do ar tem nitrogênio. 21% é oxigênio. E os outros 1% são formados de dióxido de carbono, vapor, argônio, tá? Então a maior parte desse ar que a gente vê nessa camada atmosférica é de nitrogênio, 78%. E o oxigênio só tem 21%. Por isso é tão importante a gente preservar nossas matas. Porque sem o processo de fotossíntese, nós não temos o ar suficiente próprio para nossa respiração. Veja bem, nós respiramos o gás oxigênio. E a maior parte do ar que está circulando aqui entre nós é nitrogênio, né? Então a gente precisa do processo de fotossíntese das árvores para continuar respirando o nosso bom gás oxigênio, né? Bom, e quais são as funções da atmosfera? A atmosfera, ela filtra as radiações cósmicas, né? Ela pode filtrar as radiações solares. Ela difunde a luz, ou seja, a luz que nós recebemos do sol, ela é difundida, ela é separada, para que a gente não sinta tanto aquele calor e aquela irradiação. Ela regula também os climas do planeta, as temperaturas. Ela transporta substâncias pelo vento, permite que sons sejam ouvidos, impede a chegada de fragmentos rochosos. Ela é uma capa de proteção do nosso planeta. Conserva o gás oxigênio, conserva o dióxido de carbono e mantém a água em estado líquido. E as camadas da atmosfera? Temos 5, né? 5 camadas. A primeira camada é a camada da troposfera, é onde os aviões estão ali, né? Podem transportar passageiros, podem transportar cargas. É a camada mais próxima da atmosfera, sendo a região em que vivemos e onde ocorrem os fenômenos meteorológicos, tá? A estratosfera, que é logo acima da troposfera, é a segunda maior camada atmosférica. Nela encontra-se a camada de ozônio. É na estratosfera que está a camada de ozônio. A camada de ozônio é como se fosse uma camada protetora do nosso planeta. Essa camada, ela nos protege da intensidade dos raios que são emitidos pelo Sol. Né? O Sol, ele emite raios fortíssimos e essa camada de ozônio, ela permite que o nosso planeta tenha vida, receba o calor e a luz exatamente necessária para ter a vida. Então, se a gente não tem essa camada de ozônio, essa camada protetora, essa parte da estratosfera onde está esse ozônio, nós aqui já não teria vida na Terra, né? Porque o Sol, os raios solares passariam de uma vez, e o calor de uma vez, e não teriam essa barreira de proteção. Por isso que a gente fala assim, o que é camada de ozônio? O que é o buraco na camada de ozônio?
O buraco na camada de ozônio está sendo formado pelo tanto de poluição que nós, humanos, estamos enviando para essa atmosfera. Né? Quando nós ligamos nosso carro, quando as empresas fabricam materiais e emitem aquela fumaça que são cheias de gases tóxicos, aqueles gases estão sendo levados para a atmosfera, formando um buraco nessa camada de ozônio. Algo que não se pode cobrir, não tem revertimento. A partir do momento que se forma esse buraco, a nossa intenção hoje em dia é diminuir essa abertura, não deixando ela aumentar. Porque quando esse buraco foi causado, os raios que vêm do sol, eles passam diretamente por aquele buraco. Eles não têm uma proteção. Por isso esse aumento na temperatura. A gente fala assim, aquecimento global. É exatamente isso, o aquecimento global é nosso planeta sentindo toda a influência dos raios solares e do calor do sol. Por quê? Porque nós estamos causando um buraco na camada de ozônio. Através da poluição está se formando um buraco. E a cada vez que poluímos mais, esse buraco vai abrindo mais. E os raios estão passando de uma forma agressiva, causando um calor fora do comum no nosso planeta, tá? A mesosfera, que fica logo acima da estratosfera, é onde ocorre os meteoritos atingem planetas, há um processo de combustão. Então esse lugar aqui existe muito meteoros. Que eles ficam ali se chocando com outros planetas, em um processo de combustão, que é várias explosões, tá? Nessa camada da mesosfera. Logo acima da mesosfera, nós temos a termosfera, que é a camada atmosférica mais intensa, onde o ar é escasso, é raro, sabe? A gente chama de ar rarefeito, que você não consegue, é um ar impróprio, é uma camada quente, contém gases, é altamente tóxicos, ok? E acima da termosfera existe a exosfera, que é a última camada. Nessa camada, quase não há presença de gases, né? A gente tem uma camada onde só os satélites podem estar localizados. Ninguém mais pode chegar ali, somente os satélites artificiais que podem chegar, tá bom? Então é isso. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Caso tenha alguma dúvida no decorrer desse vídeo, voltem o vídeo, anotem as perguntas que vocês querem me fazer. Eu tiro essas dúvidas na nossa aula presencial, tá bom?